Vamos iniciar então com uma oração. Bendito Deus, soberano Senhor, estamos diante da Tua presença agora, nessa manhã de domingo. Senhor, esse dia pertence a Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória. Senhor, e nosso desejo nessa manhã, Pai, é Te honrar. Nosso desejo é cultuar a Ti, o nosso desejo é estar na Tua presença e sermos ensinados, meu Deus, pela Tua palavra. Senhor bendito, queremos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos ajude a contemplar as maravilhas da Tua lei e que pela Tua graça nós sejamos edificados, Senhor, para o louvor da Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então vamos dar sequência no nosso estudo do Catecismo Puritano, abrindo aí na pergunta de número 8. Pergunta de número 8. Pergunta de número 8. A pergunta é a seguinte: como Deus executa os seus decretos? Como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Obras da criação e da providência. Irmãos, na semana passada, nós vimos que antes de todas as coisas existirem, antes de tudo ser criado, Deus já possuía um plano, que nós chamamos de decreto. São os planos de Deus, os decretos de Deus. E para exemplificar, para ilustrar o que é esse plano, nós comparamos o decreto ou o plano de Deus à planta de um imóvel, à planta de uma casa, no sentido de que um homem, antes de iniciar a construção de uma casa, ele já tem uma planta pré-estabelecida. E antes dos primeiros tijolos serem colocados, os fundamentos serem colocados, já existe aquele plano a ser realizado e o plano vai ser seguido, ele precisa de ser obedecido, né? Então, a planta do imóvel é o decreto, o plano de Deus. Agora, essa pergunta do catecismo, ela dá sequência e ela nos pergunta o seguinte: como Deus realiza esse plano? Como Deus realiza este decreto? E aí, para ilustrar, a resposta, né, do catecismo é que Deus executa o seu plano ou o seu decreto de duas maneiras, pelo menos duas maneiras: as obras da criação e através da providência. Então nós vamos guardar essas duas palavras, esses dois conceitos na nossa mente: obras da criação e obras da providência. E para ilustrar isso, nós vamos continuar no exemplo da construção civil, e aí eu trouxe uma figura para tornar isso bem visual. Essa figura, ela ilustra de um lado a criação e de outro lado a providência. Como assim? Nós vimos que o decreto é a planta, certo? Agora, como que essa planta ela é realizada? Como que ela é executada? Primeiro, o construtor precisa de lançar os fundamentos daquela casa. Ele precisa de construir ela. Ele precisa de colocar os tijolos, ele precisa de lançar os alicerces, ele precisa de construir, erguer esta casa. Então aqui nós podemos comparar a construção com a obra da criação. Lembrando, isso é apenas uma ilustração e vocês já vão entender por quê. É só para facilitar o nosso entendimento. Do outro lado, nós temos a casa pronta, porém
A casa feita, ela precisa de governo. A casa pronta, ela precisa de manutenção. Ela precisa de pintura constante, ela precisa de limpeza, ela precisa de cuidados. Então aqui o antes construtor agora está cortando a grama. E isso ilustra para nós o que é a providência. Então, de um lado, a criação, que é a construção; de outro lado, o cuidado e governo, que é a providência, certo? Então, na aula de hoje e no próximo domingo, o nosso foco vai ser nessa primeira etapa aqui, que é a etapa da construção, ou seja, as obras da criação. E isso nos leva à pergunta de número 9 do catecismo. Então, veja o que é a pergunta de número 9. Hoje nós vamos ver duas perguntas. A pergunta de número 9 é: o que é a obra da criação? Resposta: a obra da criação consiste em todas as coisas que Deus fez do nada, pela palavra do seu poder, em 6 dias consecutivos e normais, e tudo muito bom. Então a obra da criação é, de uma certa maneira, ilustrada por esse primeiro quadro, de um homem lançando os alicerces, de um homem lançando os fundamentos. Apesar de ser uma boa ilustração para nos explicar o que foi a obra da criação de todas as coisas, essa ilustração não é perfeita. Essa ilustração não pode ser tomada como definitiva. Por quê? Por que essa ilustração não é perfeita? O que você consegue perceber nessa imagem que é muito diferente da obra da criação? O que você consegue perceber nessa imagem que difere muito da atividade de Deus e do poder de Deus em criar o mundo? Em primeiro lugar, por que é diferente a construção humana da obra da criação? Para construir uma casa, presta bastante atenção nessa diferença. Para construir uma casa, para erguer um prédio, para realizar um projeto, o homem precisa de uma matéria-prima pré-existente. Uma matéria-prima que já existia antes. Por exemplo, o homem precisa de tijolo, o homem precisa de areia, o homem precisa de ferragens, o homem precisa de cimento, certo? Tudo isso é matéria-prima e já existia antes dele iniciar aquela construção. Porém, na obra da criação, Deus não precisa de nenhuma matéria-prima que já existia antes. A Bíblia nos ensina que Deus criou tudo que nós vemos a partir do nada. Então, abra sua Bíblia para nós verificarmos isso no Salmo de número 33. Salmo de número 33, versículo 9. A Bíblia diz o seguinte: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, antes de Deus falar, antes de Deus ordenar, antes dele determinar, o que existia? Apenas ele, porque ele é autoexistente. Mas no momento em que ele falou, no momento em que ele ordenou, tudo passou a existir. Então a obra da criação é uma obra que foi realizada do nada. Aquilo que em teologia nós chamamos de criação ex nihilo, ou seja, do nada, não havia nada, apenas Deus, autossuficiente, todo-poderoso, satisfeito em si mesmo, mas ele então, através da palavra do seu poder, cria todas as coisas.
Então isso é muito diferente da construção humana, porque nós precisamos de uma matéria-prima pré-existente. Em segundo lugar, o que nós observamos também nesse quadro que diferencia a obra de construção humana, os nossos projetos, a nossa capacidade de inventar e criar coisas, por assim dizer, da obra da criação de Deus, da criação do universo. Em segundo lugar, o processo de construção humano é demorado, ele leva tempo. Ele é bastante demorado, ele é bastante complexo, ele envolve várias etapas, ele envolve planejamento e replanejamento e reconsideração de muitas coisas, aquisição de novos insumos, de novos suprimentos. Imagine você a construção de uma casa, uma bela casa de 2 andares. Quanto tempo não vai levar a construção desse projeto? Tem projetos que levam anos para serem terminados. Porém, para Deus, para o Senhor, a criação do universo, em toda a sua complexidade, com todas as formas de vida, os oceanos, o ecossistema, o equilíbrio de todas as coisas, os planetas, a órbita dos planetas, as estrelas, que Ele chama cada uma delas pelo nome, convoca todas elas e elas se apresentam e comparecem diante dele. Tudo isso, a Bíblia nos diz que foi uma obra que durou apenas 6 dias. Olha, isso coloca diante de nós o poder incomparável de Deus, imensurável. É estupendo, não tem nada igual. Do caos ele cria a ordem em apenas 6 dias. E a nossa confissão, o catecismo, ele é bem detalhista, e ele diz o seguinte: em 6 dias consecutivos e normais. Por que o catecismo fala isso? Consecutivos e normais. Porque, irmãos, recentemente surgiram várias linhas, vários pensamentos diferentes entre os estudiosos, entre os teólogos, e muitos teólogos piedosos, teólogos respeitáveis, mas surgiu o entendimento de que ali em Gênesis capítulo 1, quando fala nos 6 dias, e foi o primeiro dia, e viu Deus que isso era bom, tarde, manhã, quando a Bíblia fala sobre os dias, alguns defendem que a Bíblia não está falando de dias normais, não está falando de um dia de 24 horas, mas ali dias poderia ser eras, poderia ser milhares de anos, poderia ser um período muito maior, e alguns argumentam com base em 2 Pedro 3,8, abra lá, 2 Pedro 3,8. Segunda Pedro 3:8. Diz o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Com base nesse texto, alguns estudiosos dizem o seguinte: olha, para Deus, os dias, eles não são como são para nós. Para Deus, tanto faz. Para Ele, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, nós não precisamos tomar Gênesis capítulo 1 de forma literal e entender que ali são 6 dias normais de 24 horas. Poderiam muito bem ser milhares ou até milhões de anos nesse processo de criação. Mas, no meu entendimento, há um grande problema com essa forma de ler, com essa forma de interpretar. Por quê? Em primeiro lugar,
Pedro não está falando aqui no contexto sobre as obras da criação. Pedro não está interpretando Gênesis, não é esse o assunto da carta. Pedro aqui está alertando os cristãos para o seguinte fato: irmãos, não considerem a promessa de Jesus demorada. Ele vai voltar. Se ele ainda não voltou, é porque ele tem sido paciente com vocês, porque ele não quer que vocês se percam. E nós também devemos nos lembrar que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus não está sujeito ao tempo como nós estamos. Na verdade, foi Deus quem criou o tempo. Ele estava antes, ele estava acima. Como que nós medimos o tempo? Não é pelo movimento do Sol e pelo movimento da Terra? Não é assim que nós medimos a passagem do tempo? E quem que criou o Sol, a Terra, a Lua e as estrelas? Então ele existia muito antes do tempo. Então o texto, ele quer dizer para nós que Deus não está sujeito ao tempo. Aquilo que nós consideramos atrasado ou demorado não perturba Deus, porque ele tem a sua própria agenda. Ele tem o seu próprio modo de fazer as coisas. Então nós não devemos considerar a promessa dele demorada ou atrasada ou qualquer coisa do tipo. É isso que Pedro está falando. Ele não está interpretando Gênesis. Uma outra questão que nós devemos estar alerta, é que em Gênesis, a palavra dia... Em Gênesis não, no Pentateuco, a palavra dia é sempre utilizada no sentido de um dia normal de 24 horas. Por que que em Gênesis seria utilizada com um sentido diferente? É arbitrário da nossa parte dizer que Moisés quis dizer outra coisa. É arbitrário, por quê? Porque todas as vezes que Moisés utiliza a palavra Yom, que é dia no hebraico, ele está falando de um dia normal de 24 horas. Então, por que muitos cristãos ficam preocupados com isso e tentando conciliar a afirmação bíblica de que tudo foi criado em 6 dias com a ciência que diz que o processo de surgimento de todas as coisas foi um processo longo, demorado, de milhões e milhares de anos? Por qual motivo que nós estamos tentando conciliar e encaixar essas coisas? É muito simples, irmãos, porque nós não temos a capacidade de olhar para o relato bíblico e entender que Deus faz as coisas da maneira como Ele quer. Nós olhamos para o mundo hoje, olha só o que eu vou dizer, porque isso aqui é fundamental. Nós olhamos para o mundo hoje e vemos as coisas acontecendo de uma forma, certo? Quanto tempo demora para uma criança ter a aparência de um adulto de 30 anos? Quanto tempo leva? 30 anos. Mas quanto tempo levou para Adão ter a aparência de um homem adulto, o corpo de um homem adulto? Deus já criou ele assim. Então nós olhamos para as coisas acontecendo hoje e nós achamos que elas sempre tiveram que acontecer desse jeito. É aquela velha história do ovo e da galinha. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hoje, num processo normal de reprodução dos animais, primeiro precisa ter o ovo, depois a galinha. Deus não estava sujeito a isso. Ele pode muito bem criar a galinha direto e pular essa etapa. Ou não pode? Então, irmãos, nós não podemos olhar para as leis naturais e querer submeter as leis naturais vigentes hoje e querer submeter Deus a elas. Nós precisamos acreditar naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele nos falou. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11.
Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são visíveis. Ou seja, pela fé. Nós não vamos compreender o processo de surgimento e criação de todas as coisas de forma absoluta pela ciência. A ciência é incapaz. Ela depende, ela trava, ela esbarra, ela precisa da revelação de Deus para complementar todas essas lacunas que a ciência encontra. A lacuna que a ciência encontra, a palavra de Deus revela. É Deus quem criou. E é por isso que o autor diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, irmãos, nós devemos ensinar os nossos filhos desde pequenos. As nossas crianças que vão muitas vezes para a escola ouvir coisas muito diferentes. É pela fé que nós entendemos que Deus criou tudo o que nós vemos a partir do que era invisível, pela sua palavra. Não devemos tentar conciliar. Tem muitas pessoas que estão tentando fazer o cristianismo se encaixar dentro das teorias. A evolução, por exemplo, o evolucionismo é uma teoria, não tem comprovação cabal científica. São teses, hipóteses. Mas muitos vendem isso como se fosse verdade. E os cristãos se desesperam e tentam se contorcer e encaixar as escrituras nisso, sendo que nós vivemos pela fé e não pela vista, e não pelo que vemos, e não por aquilo que, do ponto de vista do raciocínio humano, é mais lógico, é mais natural. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Um último exemplo é o exemplo do milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná da Galileia. O que ele realizou lá naquele casamento? Quem se lembra? Ele transformou a água em vinho. Era o vinho da melhor qualidade. Quanto tempo demora para se fazer um vinho? Bom, primeiro que é totalmente sobrenatural, porque ele tinha água. A matéria-prima que ele tinha naquela ocasião não é a normal para se fazer um vinho. Mas mesmo que ele estivesse utilizando o suco das uvas, quanto tempo demoraria para ele extrair um vinho da melhor qualidade? 50 anos ou mais. Os melhores vinhos são aqueles que passam muitos anos fermentando, envelhecidos. E em quanto tempo Jesus fez o vinho da água? Instantaneamente. Então, Deus não está sujeito ao tempo e aos processos naturais para a criação de todas as coisas. Ali Jesus criou o vinho. E ele criou a partir, então, desse princípio, instantaneamente. Mesmo que o vinho precisasse de um processo de fermentação, Jesus pulou essa etapa. Isso não mostra o quanto ele é sobrenatural? Isso não nos encoraja diante do impossível, diante de circunstâncias que nós já temos por perdidas, acabadas, não dá para resolver, não dá para mudar, não dá para melhorar, eu não acredito que esse meu irmão, esse meu pai, esse meu filho possa ser salvo, ele é tão duro. Irmãos, Deus pode fazer um coração novo, de um coração corrompido, de um coração de pedra, ele pode fazer um coração de carne e inclinar esse coração para todas as coisas boas, para a fé. Esse é o nosso Deus. Então isso deve nos encorajar. Agora, uma outra verdade, e eu quero encerrar com esse ponto, eu quero que você vá em Gênesis capítulo 1, versículo 31.
Gênesis 1, 31. Diz o seguinte: Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, muito bom. Irmãos, essa é uma verdade que é enfatizada pelo catecismo. Veja, o catecismo ele vai dizer poucas coisas, mas ele vai ser muito pontual. Ele vai dizer o seguinte, que a obra da criação consiste em todas as coisas que Deus fez do nada. Vimos isso no detalhe. Pela palavra do seu poder, ou seja, pelas suas palavras. Depois, o catecismo diz que foi em 6 dias consecutivos e normais, abordamos isso. Mas o catecismo termina dizendo que é tudo muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. Afirmar isso é muito importante. Sabe por quê? Porque significa que o mal moral, as coisas, a maldade, ela não tem a sua origem em Deus. O mal, ele não tem a sua origem na natureza inerente das coisas que Deus criou. Por exemplo, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele era mau? Ele tinha maldade em si mesmo? Sim ou não? É claro que não. Se nós falarmos que ele era mau, inerentemente mau, nós vamos ter que dizer que Deus criou o mal. Porque quem foi que criou aquele fruto? Foi Deus. O que torna ele mau? O uso dele fora da vontade de Deus. Deus vetou o acesso, Deus proibiu. Então não era para ser comido. Não era para ser utilizado naquela circunstância. Isso é muito importante. Olha só por que isso é importante. O mal não tem a sua origem naquilo que Deus criou, nas coisas que Deus fez. A origem do mal está na perversão moral das criaturas e no abuso das coisas que Deus fez. Eu quero dar alguns exemplos. Os alimentos. Um pedaço de picanha, ele é mau? Tem maldade no alimento? Um presunto, vamos apelar, um bacon, tem maldade? Claro que não. Quem que foi que criou o boi? Quem que criou o porco? Não foi Deus? Então Deus não fez o mal. Aonde é que está o pecado? O pecado está na perversão, no uso, no abuso das coisas que Deus criou. O pecado está na gula, em usar aquela coisa de uma forma que desonra a Deus, que quebra a lei de Deus. Nós podemos até usar, por exemplo, e eu dei esse exemplo aqui alguns dias atrás, o exemplo do próprio vinho. Jesus não fez nas bodas de Caná? Nós precisamos reconhecer que tudo que Deus faz em si mesmo é bom. Aonde é que está o pecado? No abuso, nos excessos, no uso inadequado, no uso em desconformidade com a lei de Deus. É isso que torna as coisas pecaminosas. Não são elas em si mesmas. Senão Jesus teria que ser culpado de ter criado o mal. Concorda? Mas ele não criou o mal. O mal não está na natureza das coisas, inerentemente. O corpo humano. Isso aqui é muito importante. Vocês vão entender por quê. O corpo humano é mal? Inerentemente mal? Não. Porque foi Deus quem criou. Aonde que está o pecado? O pecado está no uso inadequado. No uso fora da vontade de Deus, fora da lei revelada de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu. Nesse sentido, por exemplo, para as pessoas casadas, as relações íntimas, elas não são pecaminosas, elas não são um mal moral. Foi Deus quem criou, foi Deus quem planejou, projetou para o deleite
do homem e para a reprodução, a procriação, para o aumento da raça humana. Então não há mal nisso. Aonde é que está a perversão? Aonde é que está o mal? Quando nós usamos de maneira errada aquilo que Deus fez. Fornicação, adultério, pornografia, todos esses desvios. E é importante alertar sobre isso. Eu vou terminar com 2 versículos e eu vou explicar eles na sequência. Por exemplo, vá lá em Colossenses, rapidamente, capítulo 2, versículo 21. Colossenses 2, 21. Paulo diz o seguinte, eu vou ler o 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Quando nós não entendemos que as coisas que Deus fez são boas em si mesmas, nós criamos um sistema religioso que é baseado em regras humanas, tradições. Por quê? Falta de entendimento. Aí a gente chega ao absurdo, por exemplo, de marcar um futebol para os jovens da igreja. Teve um irmão que me contou isso, eu achei muito engraçado. A gente marca um futebol para os homens, para os irmãos, os jovens, e fala para eles que jogar bola usando bermuda é pecado, eles têm que ir de calça social. Então vocês estão pensando que eu estou inventando, né? Vocês acham que é invenção. Por que dessa regra? Porque olha para as coisas que Deus fez no uso normal delas e chama aquilo de pecado. É todo um sistema religioso baseado em não toque nisso, não coma aquilo, não faça isso, coando o mosquito e engolindo o camelo. Porque ao mesmo tempo em que se apega em usos e costumes, despreza o evangelho e ensina a salvação por obras. Falha miseravelmente naquilo que deveria acertar. É o que Paulo está alertando. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que vocês ainda estão presos a essas tradições e costumes e regras de homens? Ixi, gente, existe uma infinidade de regras assim. O tamanho do cabelo da irmã, não pode assistir televisão. Aí, um outro exemplo. O irmão, ele acha que assistir um filme, praticar um esporte, assistir um jogo de futebol é pecado. Por quê? Qual a evidência bíblica? Aonde que nós extraímos isso nas escrituras para chegar para um irmão e dizer assim, não assista o jogo da seleção brasileira, é pecado. Bom, se você passa muita raiva assistindo o jogo, é melhor não assistir mesmo. Mas não temos evidência nas escrituras, porém, é a partir de tradições humanas, influência da filosofia grega, que considera a carne, a matéria, ruim, todas as coisas materiais ruins, o corpo é mau. Vamos desprezar o corpo, não vamos cuidar da saúde, não vamos fazer uma dieta, não estamos nem aí com isso, porque tudo isso vai perecer. A nossa libertação é quando nós morrermos, aí nós seremos livres. Se fosse assim, então por que Deus prometeu ressuscitar o seu corpo e devolver ele para você? Se Deus detestasse o corpo. Percebem? Irmãos, tudo que Deus criou é bom. E se recebido com ação de graças, nada é reprovável. Ou seja, a questão é o como, a maneira. Isso agrada a Deus. A forma como eu estou realizando essa atividade, a forma como eu estou fazendo isso, as minhas motivações estão em conformidade com a lei de Deus? Só para ilustrar um pouco mais,
Pregar é pecado? Mas e se eu pregar para a minha própria vaidade? Eu estou destruindo uma coisa boa que Deus fez. Percebem? Então, irmãos, abrem Marcos 7,15. Marcos 7,15. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Jesus está falando aqui especificamente de alimentos. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus aqui, ele está alertando para os problemas do legalismo, para os problemas dessa visão dualista, dessa visão influenciada pela filosofia grega, que considera todas as coisas ruins. Tem crentes que, por causa dessa influência, eles acreditam que Deus vai destruir esse mundo, vai destruir todas as coisas, vai destruir tudo, e o céu vai ser, vai ser uma eternidade em que nós vamos ser espíritos, tocando harpa, saltando de nuvem em nuvem. Gente, que coisa estranha. Quer dizer que na primeira criação, Deus cria toda essa complexidade, essa beleza, nos ordena trabalhar, cultivar a terra, encher a terra, criar arte, cultura, ferramentas, tudo isso que nós conhecemos, e no céu nós vamos tocar harpa e pular de uma nuvem para outra. Então voltou para trás, regrediu. Não é isso. No céu nós teremos corpos redimidos. Aliás, não é nem no céu, é nos novos céus e nova terra. O céu será aqui. Deus vai redimir todas as coisas. Por quê? Porque tudo que Ele criou é bom. Todas as coisas que Ele fez. Agora, se há maldade, se há perversão, é o que está dentro de nossos corações corrompidos. É a forma errada, abusiva, como nós usamos essas coisas. E aí, nós encerramos com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Para coroar, então, isso que o catecismo diz, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: pois tudo que Deus criou... Vamos ler o versículo 1 para a gente entender o contexto todo? Olha só, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia... Olha só, Paulo chama de hipocrisia. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Naquele tempo, irmãos, surgiram heresias, enganos, que proibiam os crentes de se casar, porque consideravam o corpo, as relações íntimas normais, pecaminosas, por influência do pensamento grego. Então começaram a proibir o casamento, começaram a colocar a abstinência como uma regra para os cristãos, começaram a estabelecer a abstenção de alimentos. Isso você não pode comer, isso é pecaminoso, isso você não pode comer. E Paulo chama isso de hipocrisia. Espíritos enganadores, falsos. Por que são falsos? No versículo 4 ele dá a resposta: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, ou seja, com ação de graças, com o espírito correto, da maneira correta, em atenção às leis de Deus, aquilo que Ele estabeleceu, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Sabe para onde que isso nos leva, Caleb? Pergunta de número 1 do catecismo, de novo.
Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é conhecer a Deus, desfrutar dele para sempre. O que o salmista diz? Ainda que o meu corpo pereça, nele eu me alegrarei. Ele é a minha força para toda a eternidade. E o que o apóstolo Paulo ensina? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Amém?